Ora boas, seja muito bem-vindo aqui ao meu vídeo de update semanal do meu processo de construção de massa muscular. Eu sou o João, trabalho como online coach dentro da área do fitness e da criação de hábitos saudáveis. Tenho uma página no Instagram, que é a página de Gym Tips, onde eu produzo conteúdo diário para te ajudar a emagrecer, a ser saudável, a ganhar vitalidade para o futuro e, acima de tudo, ganhar confiança na tua vida e na tua jornada do fitness. Todas as semanas eu venho aqui deixar o vídeo de update do meu processo. Eu sou daqueles adeptos da monitorização do processo, portanto, para mim, tudo o que é feito é para ser monitorizado, para ser melhorado no futuro. Tá? Não quer dizer que o meu objetivo seja ser o mais eficiente possível, mas, acima de tudo, controlar as variáveis que influenciam o meu processo e decidir se quer ser mais perfeccionista ou menos perfeccionista, tendo em conta os objetivos que tenho. Tá? Eu acredito que a monitorização é um passo fundamental para que tu possas ter um processo flexível também e ajustado à tua realidade. E aqui a ideia é ajustar todos os processos à minha realidade. É isto que eu faço com os meus clientes do acompanhamento online, que eu também faço, é esse serviço que eu tenho com os meus alunos diariamente, ou diariamente porque todos os dias o faço, mas semanalmente ou quinzenalmente é isto que eu faço com o meu processo, que eu faço também com os meus alunos nos dias dos updates, em que eu procuro saber o feedback deles e o que é que aconteceu na semana para podermos fazer ajustes das variáveis. Então aqui no vídeo eu vou explicar-te o que é que eu faço, que resultados é que eu tive esta semana e que ajustes é que eu vou fazer para a semana seguinte, tendo em conta os meus objetivos. Lembrando que estou na minha 37ª semana do processo de construção de massa muscular, eu chamo-lhe bulk, não quer dizer que seja aqueles bulks antigos que era comer o máximo possível para ganhar peso, não, é um bulk controlado, o objetivo aqui é ganhar o mínimo de massa gorda possível durante este processo. Eu vou-te explicar então aqui o que aconteceu. Para já, deixa-me explicar-te aqui estes números. Isto é o meu peso corporal, ok? Eu peso-me todos os dias para tirar médias, para depois comparar médias e comparar oscilações de peso, porque eu acredito que o peso corporal é uma variável importante no processo. Não é a única e não deve ser vista com talas nos olhos, mas o peso corporal é muito importante. Nós vamos monitorizando. Há malta que só se pesa de 15 em 15 dias, há malta que só se pesa uma vez por semana. Eu gosto de me pesar todos os dias, não com o objetivo de olhar para o peso e ver, meu Deus, eu ganhei peso, de ontem para hoje, ganhei 1 quilo, o que é que eu fiz? Não, mas é mais para perceber que realmente existem oscilações e tentar entender mais ou menos a flutuação do meu peso para perceber qual é que é o meu real peso e qual é que é o meu peso com retenção de líquidos. Tá? E isso permite-me depois ter alguma flexibilidade para analisar o processo. Portanto, o objetivo aqui não é só olhar para as médias, é também ver o comportamento do peso durante a semana, para perceber se existe aqui uma média influenciada por dias mais altos. Estes valores aqui estão com um cinzento mais escuro, como podes ver, porque a minha balança estragou-se. Aqui nesta segunda-feira ela pifou. Então eu comecei-me a pesar numa outra balança mais antiga que eu tinha cá em casa e eu acredito que a diferença seja mais ou menos 800 gramas. Então eu tenho estado a pôr o meu peso dessa balança, como podes ver era 93.2 e vou tirando os 800 gramas todos os dias. Eu tenho feito isso em todos. Entretanto já tenho uma balança nova. Pesei-me hoje com essa balança nova e hoje na balança antiga que eu tinha, pesei 92.2, aos quais eu tirei os 800 gramas, porque acho que é mais ou menos esse o peso de diferença que tinha, pelo que eu me lembro. No entanto, eu pesei-me na balança nova que comprei este fim de semana e a balança deu 91.8. Portanto, há aqui esta diferença. Eu agora tenho que ir tentar perceber qual é a diferença entre as duas balanças, mas eu provavelmente vou começar a assumir este valor como um valor fixo. Muito provavelmente, durante esta semana, vai haver aqui algumas oscilações de peso mais estranhas por causa de uma balança diferente começar a ser usada, mas pronto, depois ao longo do tempo depois também vou começando a ter uma métrica mais equiparada, porque depois vou sempre usar a mesma balança. E isto também é importante referir já, que é a balança onde tu pesas é super importante e é por isso que eu tenho um protocolo para as pessoas se pesarem, os meus alunos se pesarem, para que tu evites o máximo possível que haja aqui influência de pesos de outras coisas que tu não queres medir. Como, por exemplo, o ires à casa de banho imediatamente antes de pesares e não comeres. Tá? São duas coisas muito importantes. Eu posso dar as 5 métricas que eu costumo usar com os meus alunos na altura da pesagem. Primeira métrica. Logo de manhã. Assim que acordas, vais à casa de banho, antes de comer, com o mesmo tipo de roupa, ou o mínimo de roupa possível. Eu costumo pesar-me de cuecas apenas, mas pronto, pode estar dias mais frios e tudo mais, mas o mínimo de roupa possível e com a balança, sempre a mesma balança e sempre no mesmo chão.
Tá? Porque se tu meteres a balança em cima de uma carpete ou em cima de um tapete, ou quem tem azulejos, se meter a balança um bocadinho num azulejo e outro bocadinho noutro azulejo, isso tudo pode dar valores diferentes à tua balança. E tu estás a pesar-te para tentar evitar o máximo possível todos esses erros e estás a cometer esses erros. No inverno tens mais frio, pesas com mais roupa, há um dia que tu te lembras só de pesar no final da tarde, e isso tudo influencia toda a retenção de líquidos que o teu corpo tem. Tu já tens retenção de líquidos e libertação de líquidos que não consegues controlar de forma alguma. Está bem? Se tu não controlares as outras variáveis, que controlas ainda mais oscilações de peso que tu vais ter, e depois aí é que tu nem vale a pena te pesares, porque vais ter tantas diferenças de peso que tu não consegues controlar, não consegues perceber o porquê, que estar a analisar o peso ou não, pouco importa. E aí, se calhar, pouco importa tu te pesares realmente. Agora, se tu tiveres estes 5 cuidados para fazeres a pesagem, tu vais conseguir tirar aqui algumas ilações sobre o teu peso, principalmente se te pesares todos os dias para tentares perceber de facto o que é que está aqui a acontecer. Tá? Então, vamos lá analisar aqui o processo. O meu objetivo, lembrar que é ganhar entre 100 a 300 gramas por semana. Tá? Este é o meu objetivo semanal. Claro que isto depende de semana para semana. Então, eu estive aqui de férias estes dias, em Tenerife, e eu vim com 700 gramas a mais. E eu lembro-me perfeitamente de ter falado convosco na semana passada sobre o que é que tinha acontecido aqui com estes valores, que eu estava minimamente preocupado com isso. Porquê? Porque eu sabia que isto era retenção de líquidos. Qual não é, entre aspas, o meu espanto quando olho e vejo, e vocês veem, de uma semana para a outra eu perdi 800. Então, isto só vem dizer, ou só vem provar aquilo que eu estou farto de dizer, que é, quando o vosso peso sobe muito por algum motivo, ele vai baixar muito pelo mesmo motivo, que é, eu aqui comecei a semana com retenção de líquidos por causa de ter comido coisas diferentes e por ter tipo atividades físicas diferentes, o meu peso subiu muito de uma semana para a outra, ok? 700 gramas, mas rapidamente o peso ia descer porque eu ia voltar simplesmente às rotinas. E não é porque o peso subiu porque eu treinei menos, não é o peso subiu porque eu comi mal, é o peso subiu porque eu tive retenção de líquidos. Porque não eram 5 dias, por muito mal que eu tenha comido, que eu ia ganhar 700 gramas de gordura. Era praticamente impossível eu ganhar 700 gramas de gordura em 5 dias a comer mal, com a atividade física que tive, que andei muito a pé. Lembrar que no sábado eu subi o vulcão de Tenerife. Foram mais de 12 km a pé sempre a subir. Então, isto claramente era retenção de líquidos. Essa retenção de líquidos foi à vida. Lembrar também que esta semana eu pesei-me sempre numa balança diferente, que eu não tenho a certeza se esses 800 gramas que a balança me dá a mais são verdadeiros ou não. Está bem? Então, temos também, entre aspas, aqui esse problema, que é analisar que a balança foi diferente. Mas, de qualquer forma, dá claramente que para ver que houve aqui uma oscilação de peso para baixo, que foi a oscilação de peso para compensar a subida. Então, provavelmente, se calhar nem perdi tanto peso, mas perdi peso suficiente para compensar o aumento de peso que tinha ganho na semana passada. E, pessoal, ainda bem que isto aconteceu, que é para vos poder explicar aqui neste vídeo que isto é super importante. E é por isso que eu digo que é importante nós analisarmos o peso, percebermos o que é o peso. Isso é importante para depois nós decidirmos o que é que vamos fazer na semana seguinte. Porque reparem, se eu olhasse apenas para a média semanal, sem perceber exatamente porque é que o peso fez esta oscilação, o que é que eu ia fazer aqui? Ia baixar muitas calorias. Porque lembrando que o meu objetivo é ganhar entre 100 a 300 gramas por semana, eu vi que ganhei 700, se eu ganhei 700 é porque estou a comer demais, vou cortar calorias. O que é que eu fiz? Eu não cortei calorias, como vocês podem ver, bati as minhas metas normais e o meu peso desceu 800 gramas. Tá? E agora, eu vendo o meu peso a descer 800 gramas, o que é que eu ia fazer? Estou a comer muito pouco, se calhar baixei calorias mais, vou subir calorias outra vez. E então andava sempre a subir e a descer calorias porque achava que estava a ganhar peso e a perder peso, a ganhar peso e a perder peso. E isto são simplesmente oscilações de peso corporal. Tá? Então, como vocês podem ver aqui agora nesta semana, é provável que eu vá ganhar mais do que as 300 gramas que tenho como objetivo, porque se vocês virem, em 2 semanas eu oficialmente em média perdi 100 gramas. E eu não acredito que com estas calorias eu esteja a perder 100 gramas. Tá? O peso é que me está a mostrar isso. No entanto, muito provavelmente eu aqui vou ganhar se calhar 500, 600 gramas nesta semana, e depois fizer a média das 3 semanas, aí eu vou ver que se calhar ganhei 100 e qualquer coisa gramas por semana. Tá? E isto também é importante, a visão de longo prazo, a visão, fazer um zoom out do que é que está a acontecer no nosso processo. Isso é super importante. E é por isso mesmo que é tão importante nós fazermos a monitorização do nosso processo. É mesmo muito importante por causa disso. Porque senão eu já não me lembrava do peso que tinha ganhado 3 semanas.
E se tu te lembras, parabéns, és o maior. Mas de certeza que não te lembras do teu peso há 5 meses. De certeza. Tenho quase certeza absoluta. Ou muito menos lembrar-te do porquê destas oscilações. Tá? Então é super importante nós monitorarmos o processo para depois termos mais ferramentas para tomar decisões acertadas sobre aquilo que estamos a fazer. Isto se tu quiseres levar um processo em que és tu que controlas os resultados. Porque se tu quiseres levar um processo que não és tu que controlas os resultados, meu amigo, não precisas de monitorizar nada. Se tu estás a depender da sorte para ter resultados, está tudo bem. Eu não quero depender da sorte, eu quero depender do meu trabalho. Tá? Então eu vou registando tudo, vou monitorizando tudo para depender do trabalho. Agora tenho a tal oscilação de peso também derivada de mudanças de balança, mas pronto, vai ser assim um bocadinho mais complicado comparar estes valores nas primeiras semanas, mas depois a balança será sempre a mesma e não haverá problema por aí. Então, andando para a frente, outra coisa, eu peso a massa gorda, só para vocês terem noção, que realmente valorizar muito os valores de massa gorda das balanças que vocês têm em casa ou das balanças do ginásio é um tiro no pé gigante. Reparem, a minha balança antiga dava-me estes valores de massa gorda. Nestas últimas semanas andava aqui a dar valores entre 14, como vocês podem ver, e 12. Foi o que deu aqui esta última vez. Mas vá, vamos assumir entre 13 e 14% de massa gorda. Isto era o que a minha balança antiga me dava. Entre 13 a 14% de massa gorda. Sabem qual é o valor de massa gorda que esta balança nova me deu? 19. 19% de gordura foi o que esta nova balança me deu. Então, se eu fosse confiar a 100% nos valores de massa gorda que as balanças me dão, eu iria ter subido de 13, 14 para 19. Em uma semana. E vocês ainda acreditam nos valores de massa gorda que a balança vos dá. Pessoal, os valores de massa gorda que a balança vos dá são única e simplesmente valores de condutibilidade elétrica do vosso corpo. O que ela faz ela usa bioimpedância, ou seja, usa a condutibilidade elétrica do vosso corpo para perceber se vocês têm muita gordura ou pouca. O que acontece é que vocês metem-se em cima da balança, de preferência sem meias, ok? Porque se com meias elas dão-vos erro, não é? Porquê? Porque ela envia um estímulo elétrico pelo vosso corpo que percorre o vosso corpo e volta. E ela sabe que para um corpo humano, que o estímulo para um corpo humano com aquela altura, com um homem com 39 anos, com atividade física X, ela sabe que o corpo humano devia demorar X tempo a percorrer o corpo. Se aquele estímulo demorou mais tempo do que o suposto, ela vai assumir que é por causa de teres mais gordura. Ok? E nem sempre é verdade. Pode ser porque tu estás mais desidratado. Okay? Pode ser porque tu tens, naquele dia, um anel no teu dedo que fez com que o estímulo até passasse mais rápido e dar-te menos gordura. Podes ter comida no estômago que pode estar a dificultar. Podes ter roupa que pode dificultar. Então há aqui tanta coisa que influencia a condutibilidade elétrica. A própria mecanismo que a própria balança tem para calcular esses valores pode ser diferente. E aqui claramente que é diferente, como vocês podem ver. 13, 14 para 19. Então não acreditem a 100% nos valores de massa gorda. Tá? Isso é das maiores falácias que eu vou vendo. A malta fica toda contente de eu ganhei massa muscular e perdi massa gorda. Será que ganhaste mesmo ou é a balança que naquele dia te deu aquele valor por causa das oscilações de outras coisas que tu não controlas? Tá? Muito importante. Não quero estar a dizer para vocês não ligarem mesmo a esse valor. Pode ser interessante para perceber, por exemplo, a retenção de água, mas não achem que esse valor é que mede tudo. É muito melhor medir em perímetros e fotos corporais. Tá? Então, desculpem lá esta conversa toda, mas até está assim interessante, porque assim eu consigo de alguma forma vos explicar aqui a importância do peso. Então, calorias. O meu objetivo era 3.450 e eu andei aqui muito perto, 3.414, é insignificante a diferença. Passos diários, o objetivo era fazer entre 8 a 10 mil, fiz 9 mil de média, está ok. Quilómetros de bicicleta entre 120 a 150, 126, está ok. Horas de sono, pelo menos 7 horas de sono, dormir pelo menos 7 horas de sono em todos os dias. Metas nutricionais, 160 gramas de proteína, está nos 167, portanto está aqui tudo dentro dos valores normais. Então, a nível de métricas diárias, estamos bem. Tá? Esta semana foi semana de tirar perímetros, eu não tenho aqui o valor de massa gorda, porque esta semana não tirei, foi sempre na balança mais antiga que eu tinha. Mas podemos observar que o peso está praticamente no mesmo, é aquilo que nós tínhamos falado. Até perder peso, mas pronto, é momentâneo, atenção.
De qualquer forma, podemos analisar aqui, por exemplo, que o perímetro do peito subiu 4.8. Isto são erros de leitura, erros de tiragem de perímetros, completamente. Porque reparem, o peso estava aqui, desceu de 2.2 e agora subiu 4.8, provavelmente. E aqui já tinha descido 1.3 e subido. Pronto, no peito é difícil de tirarmos os perímetros, porque basta a fita estar um bocadinho desajustada, vai dar logo mais 3 ou 4. É muito difícil, está bem? Então vai haver sempre aqui algumas leituras erradas. De qualquer forma, dá para perceber que 5.7 cm é porque houve a mesma progressão aqui. Tá? O abdominal subiu aqui um bocadinho, também ele já vinha a descer, portanto também é provável que possa haver aqui algum erro de leitura, não tanto, mas também o abdominal é uma zona complicada porque basta a gente estar um bocadinho mais inflamados no intestino por causa do que comemos no dia anterior ou não, e isto pode dar aqui umas diferenças, mas pronto, o mais importante é ver o longo prazo, e como vocês podem ver, desde que terminei o último mini-cut para agora, ganhei 6.3 de abdominal. Lembrar também que na zona abdominal é onde nós temos o intestino, então se estivermos a comer muito, que é o caso, há sempre ali um bocadinho mais volume de comida. Portanto, eu quando baixar calorias, que tenho menos comida no estômago, uma das primeiras coisas é o abdominal vai logo descer uns 3 ou 4 centímetros de certeza absoluta, porque vou ter menos quantidade de comida no intestino e isso também dá menos volume para o meu perímetro abdominal saltar. Tá? Depois do resto, os perímetros têm aqui algumas oscilações, principalmente aqui na coxa direita. Pode também ser aqui algumas leituras de erro, como podes ver aqui na coxa direita da outra vez tinha baixado 1.7, foi uma descida grande, porque também tinha subido muito, portanto, como vês, há sempre aqui algum erro de leitura de perímetros, portanto, o mais importante é irmos tirando e depois irmos analisando a longo prazo o que é que está a acontecer. Tá? Então, não estou insatisfeito com os perímetros, apesar do abdominal ter subido aqui um bocadinho, estou satisfeito com os perímetros, eles estão a subir, em geral, estão todos a subir proporcionalmente uns aos outros, tá? E é isso que é importante. A nível de treino, lembrar que esta foi a segunda semana do meu bloco de treino, ou seja, não tive aqui nenhum exercício onde tenha piorado em relação à semana passada. Procurei aumentar as cargas em quase tudo, aproximei-me um pouquinho mais da falha. Na semana passada tinha tudo 2, 1 da falha, agora tenho 1s e 0s da falha. Tenho aqui um exercício ou outro com 2 repetições da falha, mas pronto. O objetivo é ir-me aproximando da falha cada vez mais. Portanto, nesta semana que está a entrar agora, que é a minha semana 294 de registros, há 294 semanas que eu registro todo o meu processo nesta folha, e desde 2013 que eu registro os meus planos de treino. Não estão todos aqui nesta folha, mas desde 2013. Já vai uns tempinhos. Mas vá. Agora, nesta semana, que entretanto já fiz 2 treinos desta semana, o de ontem e o de hoje, o objetivo é ir-me cada vez mais aproximando à falha e, consequentemente, as cargas vão começar a subir. Então, tendo em conta todo este registro e toda esta monitorização da semana passada, o que é que eu tenho para vos dizer em relação à semana seguinte? Vou manter tudo igual. Como se costuma dizer, se eu estou a conseguir cumprir as minhas metas, se eu estou a conseguir cumprir os meus cheques diários e se isso está a resultar nos resultados que eu quero, que é ganhar peso na velocidade que eu desejo, os perímetros subirem, os treinos serem progressivos, é sinal que as coisas estão a correr todas bem e vamos manter tudo igual como estava. E agora vocês dizem assim, João, eu tenho visto os teus vídeos de updates e a conclusão é sempre a mesma. Tu nunca mudas nada nos teus ajustes semanais. É verdade. Mas isso é bom sinal. Porque se eu não mudo nada, é porque aquilo que eu planeei inicialmente eu estou a conseguir cumprir e estou a conseguir fazer certo. Nem sempre isso acontece. Comigo tem acontecido ultimamente. Mas nem sempre isso acontece com os meus alunos. Alguns alunos eu preciso de fazer ajustes profundos e há outros que eu preciso de fazer ajustes superficiais. E há outros que eu não preciso de fazer ajustes. E é por isso que é tão importante nós termos um processo de acompanhamento que seja personalizado a nós. Porque só isso é que nos vai garantir melhores resultados. Porque eu não posso dizer a toda a gente, estás a fazer bem? Segue. Não, porque pode não estar a fazer bem. Imagina que a pessoa não conseguiu cumprir as calorias. Vamos tentar perceber porquê. Imagina que a pessoa não conseguiu cumprir os passos. Vamos tentar perceber porquê. Arranjar uma estratégia alternativa. Imaginem que a pessoa não está a conseguir dormir bem. Vamos tentar perceber porquê, porque depois o sono pode influenciar o peso e se calhar o peso não está a descer porque o sono está uma porcaria. Então é importante nós analisarmos aqui estas métricas para perceber o que é que está a acontecer. Agora, como é óbvio, se calhar a motivação que eu tenho para me dedicar ao processo e a disponibilidade que eu tenho para me dedicar ao processo permite-me ser mais consistente do que a maioria das pessoas e mais focado e incisivo nas coisas que estou a fazer.
então eu cometo menos erros, se calhar, do que a maioria das pessoas. E como cometo menos erros e planeei bem a coisa inicialmente, a coisa está a correr como eu planeei. Então eu não preciso fazer ajustes. Mas se calhar para ti, que o teu chefe te lixou no trabalho e tu vens que não sei o quê, se calhar já é preciso fazer aqui alguns ajustes diferentes. Entendem? Então é por isso que é tão importante nós fazermos a monitorização do processo e que vocês consigam de alguma forma, com a ajuda profissional ou com a vossa própria ajuda e o vosso conhecimento, poderem fazer os ajustes de maneira a que as coisas estejam ajustadas a vocês, ao vosso dia a dia, aos resultados que têm, ao feedback que vão tendo de vocês próprios. Tá? E é isto, pessoal. Espero que de alguma forma este vídeo tenha sido útil. Falámos aqui de umas coisas diferentes que não é normal falarmos, como o caso do peso, o caso da balança, porque é que devemos pesar assim, os valores de massa gorda. Então espero que isto tenha sido útil para vocês. Bons treinos, boa semana e estaremos cá para a semana para analisar a minha próxima semana. Até já.